Ok, amigo cursista? Então vamos à aula intitulada A Relação entre Guerras e Religiões. E a questão para pensar dessa aula é a seguinte: por que, embora as religiões preguem a paz, existem inúmeros conflitos religiosos? É interessante essa pergunta, né? Justamente a religião que deveria promover o amor, a cooperação, a amizade, a fraternidade entre as pessoas, tornam-se elas próprias motivos de guerras, né? Por que ocorre isso, né? Aí o texto continua dizendo, né? Ao se falar de conflitos religiosos, embora atualmente exista o terrorismo islâmico, com grande destaque, é importante salientar que a maioria das religiões já teve ou ainda tem embates com outros grupos ou povos. No cristianismo pode-se citar, por exemplo, as diversas guerras religiosas que eclodiram como decorrência do movimento de reforma. Então, quando Martinho Lutero iniciou o movimento da reforma, cindiu o cristianismo em duas partes, né? O catolicismo de um lado e os protestantes, na época, assim chamados, de outro. Então houve uma cisão do cristianismo e no início dessa cisão houve realmente embates em forma de guerra entre um lado e o outro. E o texto diz o seguinte, né? Quando falamos em guerras religiosas, em geral referimos-nos às guerras cujo motivo se pauta na religião. Em sentido amplo, diz respeito a todas as guerras que ocorreram por causa da religião, principalmente no campo da história ocidental, em relação à série de guerras cujo grande motivo de seu surgimento reside no confronto entre as facções católica e protestante nos séculos XVI e XVII, após a reforma religiosa. Dentre as principais guerras religiosas, podemos citar a Guerra da Independência da Holanda, a Guerra dos 80 anos, a Guerra dos Huguenotes na França e a Guerra dos 30 anos, cujo foco principal foi a Alemanha. E olhando um pouco para o nosso tempo, né, nós temos na Irlanda do Norte um estado de beligerância, um estado de conflito entre os protestantes e católicos na Irlanda do Norte, né? Embora nós estejamos vivendo um período de relativa paz, mas durante muito tempo houve esse embate entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. Então, essa questão de lutar ou guerrear por causa de religião não é uma coisa atual, né? Ela já vem sendo praticada ao longo da história. Antes disso, ou seja, antes de todas essas guerras movidas pela cisão entre católicos e protestantes, ao exemplo das cruzadas, que foram expedições militares convocadas pelo Papa Urbano II em 1095, com o objetivo de retomar a Terra Santa na época sob o domínio dos muçulmanos. Tradicionalmente se diz que foram organizadas pelos cristãos novos dessas campanhas entre os séculos XI e XIII, mas na realidade durante esse período ocorreu uma guerra quase que permanente. Então o inimigo aqui, no caso, já não era mais o protestante, eram os muçulmanos. Há também o histórico conflito entre judeus e árabes na Palestina, que se intensificou pela fundação do Estado de Israel em 1948. Desde então, aquela região vive sob constante disputa armada entre os judeus e os árabes muçulmanos, vitimando milhares de pessoas de ambos os lados. E acrescente-se também um outro par de conflitos, né, além desses que estão descritos aqui no Oriente Médio, que é o estado de conflito entre os xiitas e os sunitas, que são duas facções provindas do islamismo, né? Então, uma facção xiita não se dá bem com a outra facção chamada sunita, né, por questões doutrinárias, e isso acaba sendo rapidamente levado ao campo da guerra, né? Porque já existe esse desentendimento gerado pela forma com que eles veem, cada um deles, a religião islâmica. Então, é importante que a gente perceba que, embora a pessoa seja religiosa, ela não está isenta de seguir, eventualmente, essa tentação, vamos dizer assim, né, de guerrear com os outros, né? Então, é preciso que a paz esteja no coração da pessoa, né? O coração dela precisa estar em paz, né? Agora, também é preciso cuidar para que nós mesmos não entremos nesse conflito, né? nesse clima de guerra, né? Porque muitas vezes nós temos, muitas vezes não, isso é só na regional de Smallville, onde mora o Superboy lá, né? Então, na regional de Smallville, existem adeptos da Setionoye, que gostam muito da Setionoye, e que entram em conflito muitas vezes com o parente ou com o vizinho, que é evangélico,
Pelo seguinte ponto, a Setionoye aceita plenamente a teoria reencarnacionista, né? Ou seja, de que o ser humano tem várias encarnações, né? Isso é um ponto que os evangélicos não aceitam, né? Eles entendem que não existe essa questão de reencarnação. Então, uma pessoa mais desavisada que a adepta da Setionoye, né, mais apaixonada, pode querer defender a visão da Setionoye, mas não é assim que a gente procede, né? Então, o sistema de guerra existe não só entre países, né, às vezes entre pessoas, né? Então, como é que o verdadeiro adepto da Setionoye se comporta quando alguém próximo a ele, né, diz assim: esse negócio de reencarnação não existe, isso é bobagem, né? Ou então, existe só uma vida e quem salva essa vida no final é Jesus Cristo, né? Tá certo? Então, quando houver esse embate, vamos dizer assim, que a pessoa diz que a reencarnação não existe, não precisa ficar retorquindo, né? Pensa no seguinte, pensa no ensinamento da Setionoye. A Setionoye ensina que tem um homem fenomênico e tem um homem verdadeiro, sendo que o homem fenomênico ele é projeção do eu verdadeiro. Mas o fato é que esse eu verdadeiro jamais se encarnou, né? O que se encarna é o homem fenomênico. O que se encarna, reencarna várias vidas, né? É o homem fenomênico que, na sua dinâmica de reencarnação, vai se aproximando, ou a tendência é de se aproximar cada vez mais do eu verdadeiro, o do homem verdadeiro, né? Então, quando eventualmente algum evangélico falar que a reencarnação não existe, você vai pensar assim: olha, ele está falando da verdade vertical, que o homem é filho de Deus. Porque o homem filho de Deus realmente não encarna mesmo. Se não encarna, não vai reencarnar também, né? Então, com isso, você elimina qualquer possibilidade de altercação ou de conflito com aquela pessoa, porque você está enxergando no que ela está falando, ouvindo o que ela está falando, sob o ensinamento da Setionoye que diz: o homem verdadeiro jamais encarna. Se não encarna, jamais vai reencarnar também, né? Então, você vai pensar assim: ela está falando da imagem verdadeira, né, do ser humano. E assim vai evitar o conflito, né? Porque nós não somos mais um aqui a procurar estabelecer um domínio perante as demais religiões. O papel da Setionoye é outro, né? O papel da Setionoye é dar vida às outras religiões. Por isso que ela é o acendedor dos 7 candeeiros. Em outras palavras, ela é aquela que veio vivificar as religiões existentes e mostrar como elas são maravilhosas, né? E mostrar que não só como elas são maravilhosas, mas que se a pessoa penetrar profundamente no ensinamento tradicional da família, na religião tradicional da família, ela vai perceber que lá nas profundezas está uma origem comum a todas as religiões. É assim que a Setionoye vai ensinando, né? Então, nós percebemos que durante a história houve vários conflitos motivados por motivos religiosos, né? Agora, é preciso entender que a capa do conflito pode ser a religião ou o desentendimento religioso, mas há outros fatores que influem nesse conflito, que é o que vai tratar a apostila quando ela fala fatores que desencadeiam conflitos religiosos, né? Diz aqui: porém, embora se denomine os conflitos e guerras religiosas, é certo que a religião não tem como premissa o embate entre os diferentes credos. Estudos realizados acerca das diversas guerras que foram citadas anteriormente revelam que as suas motivações são muito mais complexas do que simplesmente a tentativa de estabelecer um domínio religioso. Então, na questão das cruzadas que nós citamos, né, é lógico que tinha o ardor, né, de levar o ensinamento do cristianismo e libertar Jerusalém do domínio muçulmano. Ao par disso, ou junto com isso, existia o interesse econômico de determinadas regiões do Oriente que se buscava conquistar. Então, junto com o fervor religioso, se imiscuíam interesses econômicos, né? Além disso, diz aqui, a Europa sofria com enorme crescimento populacional, acarretando miséria e fome, sendo de interesse dos governantes que parte dessa população fosse enviada para outros territórios. Onde tem escassez de comida, uma das soluções é essa: manda o pessoal viajar para outros lugares, né? Assim, embora existisse uma fé sincera e tão fanática quanto sincera por parte dos cruzados, foi uma miscelânea de fatores e motivações que conduziu a esse conflito. E aí a apostila vai citar um autor chamado Yoshiharu Taka, que disse: embora nesses casos a questão de disputa tenha sido a liberdade de credo, podemos dizer que as disputas políticas que buscavam a hegemonia da Europa ampliaram muito a dimensão das guerras. Mesmo na atualidade, apesar de as guerras como a do Oriente Médio e a indo-paquistanesa
serem denominadas guerras religiosas, nem sempre a oposição religiosa constitui a verdadeira causa do entrave. Quando ele fala aqui do conflito indo-paquistanês, né, então a gente sabe que já existia naquela época uma forte divergência cultural, né, entre aqueles povos, os paquistaneses que professavam a fé islâmica, né, e os hindus que praticavam já outra série de credos, né, voltados lá mais para o hinduísmo, vamos dizer assim, né. Então, já existia essa diferença, essa divergência cultural, né, e quando, então, o Império Britânico saiu daquela região, saiu dividindo aquela região em duas, né, em duas partes. De um lado o Paquistão, que é a maioria muçulmana, e de outro lado, então, a Índia com seus credos, né. E aí houve conflitos, existem conflitos até hoje também, né. Existe uma chamada região da Caxemira, que está em litígio até hoje, né. Tanto um quanto o outro, tanto o Paquistão quanto a Índia acham que aquela região é deles, né. Então existe já um conflito naquela fronteira, mas óbvio, a região da Caxemira ela é muito representativa do ponto de vista econômico, né. Então você vê que ao lado do credo, do conflito do credo, existe o conflito econômico também, né, o interesse econômico, né, todos voltados para uma região chamada Caxemira, que ela é plena, que ela é muito farta de recursos materiais. Não podemos perder de vista as questões sociopolíticas e as relações internacionais ocultas que incitam a oposição religiosa. Assim, podemos afirmar que não é possível abordar cada uma das guerras, ou uma série delas, a partir de uma guerra religiosa. Então, o Oriente Médio também, como ele citou, uma área de muitos conflitos, né? Mas vamos lembrar que onde que estão as reservas de petróleo aqui na face da Terra? Onde estão concentradas as reservas de petróleo? Quando a gente fala petróleo, nesse caso aqui, é do petróleo convencional, né? Aquele que é fácil de ser explorado, basta cavar um buraco que ele sai naturalmente, né? Não estamos falando de exploração de petróleo em águas profundas, né, como a região do pré-sal aqui no Brasil, né, ou então a extração de petróleo através da exploração de xisto bituminoso que está acontecendo nos Estados Unidos. Né. Então, quando nós falamos de petróleo, o petróleo convencional, né, aquele que é fruto de uma exploração que é simples, né. Então, onde é que estão as reservas desse petróleo convencional em maior número aqui na face da Terra? Justamente na região do Oriente Médio, né? Todos sabem que a Arábia é a grande produtora de petróleo, a grande detentora desse recurso tão desejado pela humanidade, né? Que é o petróleo. Então, onde existe esse recurso concentrado aqui no Oriente Médio, também existe lá o conflito de interesses mascarado ou junto com os conflitos religiosos, né? Então, nós temos lá, tanto de um lado, né, Israel com o seu devido credo, os demais países com credo muçulmano, né, eventualmente podendo entrar em conflito, como também entre os muçulmanos existem rachaduras entre sunitas e xiitas, né. Então, muitas vezes, um local que é governado por um governo xiita sofre, às vezes, a ação, né, terrorista de um outro grupo, desta vez de maioria sunita, né, que invade aquele país e tenta lá estabelecer um governo paralelo, né? Que foi o que aconteceu na Síria recentemente, né? Então, isso tudo é movido, logicamente, tem como um dos fatores o fator religioso, mas também tem o fator econômico, né? Ou seja, as potências, elas não querem que uma potência, a outra, seja predominante naquela região. Então, dependendo dos xadrez políticos, elas apoiam um ou outro. Se uma potência A, digamos a Rússia, aprova e suporta um grupo B, naturalmente os Estados Unidos vai suportar e apoiar um outro grupo B, que é diferente do A, que vai entrar em conflito com o A, né? Para que nenhuma das duas seja hegemônica na região, né? Porque ser hegemônico naquela região significa ser hegemônico no domínio daquele recurso valioso chamado petróleo. Tá, e o petróleo, como todos sabem, é uma coisa que está presente na nossa vida. A gente não consegue, pelo menos na civilização que nós estamos, viver sem o petróleo. Não é só a gasolina, o óleo diesel que movimenta as máquinas e os veículos, né? O petróleo está presente em tudo. Na cadeira onde você está sentado, na roupa que você veste, na comida que você come, né? O fertilizante ali empregado, uma parte vem da exploração dos recursos da natureza, como o potássio, né? E o enxofre. Melhor, o potássio e o fósforo, NPK, né? O P e o K. O P e K vem da natureza, né? O fósforo e o potássio. Mas o N do NPK dos fertilizantes vem do petróleo, né? Então, a alface que você come, o milho que você come,
Toda a comida que você come foi fertilizado através de um elemento que veio do petróleo. Da mesma forma também, quando você vai ter os inseticidas, né? Você tem componentes do petróleo ali. Então, veja, nós estamos numa civilização muito baseada no petróleo. Por isso que aquela região começa a ser de interesse muito específico, muito atento de todas as grandes potências, né? Porque a gente sabe que qualquer governo que não consiga garantir o abastecimento de petróleo para a sua população torna-se rapidamente impopular, né? Então, eles fazem de tudo realmente para garantir a fluência daquela riqueza para o seu território, né? Então, Rússia, China, Estados Unidos, as grandes potências querem que aquela região não seja dominada por um deles hegemonicamente, né? Por isso que sempre tem um embate lá, né, aproveitando-se da divergência religiosa que já existe naturalmente entre os povos ali, né? Então, aí vocês vão vendo como que a Setionê é importante, né? Porque a Setionê sempre vai pregar, né, que existe, primeiro que ela é contra o sectarismo, né? Ela transcende o sectarismo religioso, né? Está lá na primeira declaração iluminadora nossa, né? Transcendemos todo o sectarismo religioso, né? Então nós não viemos aqui para ser mais um sectarista para lutar com os demais, né? E ela prega que todas as religiões provêm de um único Deus universal, né? Então a aparência da religião pode ser diferente, né? Para o islâmico é de um jeito, para o judeu é de outro, para o católico é de um outro, para o evangélico é outro, para o budista é outro. Porém, no fundo, tudo emana de um único Deus universal. Então, não há razão para esse desentendimento, né? Então, a Setionê é importante, ela é essencial nesse momento em que o planeta se tornou pequeno, né? E as relações internacionais se tornaram tão estreitas, né? Então, dada essa realidade, a Setionê adquire importância, né? Porque ela contém dentro de si a disposição de encontrar a essência de todas as religiões, né? O fio de ouro que amarra todas as religiões, e pregar esse fio de ouro para mostrar que não seja a religião o motivo da discórdia, né? Então, pelo menos, ficar claro que não é, se houver o conflito, quando todos entenderem isso, né? Que não é a religião que moveu esse conflito, mas sim interesses econômicos, né? Mas aí vai depender, de novo, nós estamos reforçando isso, da questão do indivíduo, né? Então, conforme o indivíduo vai entendendo que ele é filho de Deus, que ele é, por ser filho de Deus, abençoado pela provisão infinita, não precisa ficar preocupado se essa provisão virá ou não virá, e até manter uma armada lá no Golfo Pérsico, né? Como faz os Estados Unidos, tem permanentemente 30 mil soldados aqui naquela região para garantir que aquele fluxo de petróleo não se interrompa, né? E vá fluindo de maneira desimpedida desde o Oriente Médio até os Estados Unidos. Então, é importante a Setionê nesse cenário, né? Que vai mostrando que todas as religiões emanam de um único Deus universal. Bom, aí em seguida fala-se sobre o terrorismo islâmico, né? Então, nós estamos falando das guerras e estamos falando de outro modo de violência, que é o terrorismo, né? E o terrorismo difere um pouco das guerras, conforme nós estamos falando aqui, por duas características, né? Então, no livro O Terror em Nome de Deus, que é citado aí na apostila, está no rodapé, né? A autora vai tentar definir o que é o terrorismo, né? Que é diferente da guerra clássica, vamos dizer assim, né? Então diz aqui, olha, primeiro, o terrorismo é dirigido contra não combatentes. Então, diferentemente da guerra, como nós temos conceituado, né? O terrorismo, ele tem como alvo não combatentes, ou seja, não é aquela facção organizada do outro lado que estou combatendo, né? Estou combatendo os não combatentes. Isso o diferencia de certas formas de combate na guerra. Além disso, o terrorismo utiliza a violência para obter efeitos dramáticos. Provocar medo é muitas vezes mais importante do que causar efeitos físicos. Então, o terrorismo difere dessas guerras que nós estamos falando, por esses dois fatores, né? É dirigido a não combatentes e o principal objetivo é provocar o medo. E não necessariamente estabelecer um domínio territorial, vamos dizer assim, né? Então, tanto um quanto o outro são formas violentas de utilização da guerra. E aqui a autora Jessica Stern diz em sua obra, né? Os grupos jihadistas da Indonésia só se desenvolveram depois da crise econômica daquele país,
quando os jovens educados começaram a ter dificuldades em encontrar o trabalho no setor civil. O setor civil está entre aspas aí, né? Ou seja, se ele não encontra emprego, se ele não encontra ocupação na chamada sociedade civil, ou falando de modo claro, né? Se não encontra emprego na economia formal, ele vai ser tentado a entrar nas fileiras dos grupos fundamentalistas ou dos terroristas religiosos aqui, né? Então, continuando aí o que está em itálico. A maior parte dos estados de maioria muçulmana é corrupta e frágil e não está disposta a prover ou não é capaz suas populações de educação, saúde e outros recursos necessários à criação de economias fortes e políticas estáveis. Então, você começa a ter combinação de duas coisas, né? De um lado, os jovens que não conseguem encontrar emprego e ocupação adequada, e de outro, um país em que o governo não consegue prover sua população com os itens básicos, né? Educação, saúde e outros recursos. Então, essa mistura das duas coisas são os fatores que vão ensejar o recrutamento de jovens para os movimentos terroristas, né? Ao longo dos últimos 25 anos, o padrão de vida ou caiu ou se manteve estável na maioria dos estados de maioria muçulmana. Em alguns, grupos extremistas passaram a oferecer os serviços sociais que o Estado não consegue fornecer. Então, esses grupos terroristas oferecem aquilo que o Estado não consegue oferecer, né? Então, vamos pensando nisso aqui, como é que se dá esse fator de recrutamento, né? Como se aplica às condições brasileiras, né? Vocês se lembram que há pouco tempo, quando na época o ministro da Saúde era o Mandetta, né? Ele reconheceu publicamente que para implantar política de saúde frente ao novo coronavírus, teve que negociar com os traficantes do Rio de Janeiro, né? Então, basicamente, isso mostra que tem um Estado dentro do Estado, né? Ou seja, por que ele está lá, né? O traficante. E por que ele torna-se um fator de interlocução? Quer dizer, ele tem tanto poder que o governo tem que conversar com ele, né? Porque ele provê naquelas comunidades algo que o governo não consegue prover. Ou é segurança, ou algum tipo de serviço ou recurso, né? Então está entranhado naquela comunidade e como um fator legítimo. A população considera que ele é um fator que realmente regula as ações naquela sociedade, né? E ainda um pouco mais, né? Esse modelo de arrebanhamento dos terroristas talvez tenha o mesmo caldo aqui no Brasil, um caldo muito semelhante, né? Jovens que não conseguem emprego, que não têm esperança na vida, né? Vão fazer o quê, né? De repente, o tráfico está lá com uma oferta muito próxima, muito palpável de ocupação e ganhos rápidos, né? Então, nós estamos falando de uma realidade distante, porque nós estamos falando de governos de maioria muçulmana, mas talvez ocorra algo semelhante aqui no nosso país, né? Nesse contexto, fica evidente a existência de fatores econômicos e sociais subjacentes aos conflitos ditos religiosos. Bom, de qualquer forma, sejam nas guerras santas, como aquelas que a gente costuma conceituar, ou seja no terrorismo, existe um fator comum a ambas, né? Que é a visão fundamentalista da religião. E no fundamentalismo, como é que pode ser definido? Está na página 106, diz aqui, né? O fundamentalismo, como sabemos, possui três características básicas. Primeiro, a interpretação literal do texto sagrado, ou seja, a Bíblia deve ser lida de forma literal. O que está lá deve ser seguido ao pé da letra. A Bíblia ou qualquer outro escrito, qualquer outro texto religioso, né? B, o pensamento de que todas as demais interpretações e ensinamentos estão errados. Ou seja, os outros estão errados, só eu que estou certo. C, a seleção da verdade ser seguida com descarte de outros trechos da mesma obra, que sejam contrários ao que se pretende pregar. Então, você vai selecionar dentro das Escrituras Sagradas aquilo que é interessante para você, esquecer, deixar de lado aquilo que não é desinteressante. Então, você vai pregar, enfatizar e falar somente das partes do texto religioso, aquilo que te interessa, né? Então, foi falado aqui dos jihadistas, né, como aqueles que promovem o terrorismo religioso, mas, na essência, na verdade, o termo jihad tem outro sentido, né?
que é o que está dito aqui. Maomé foi ao mesmo tempo profeta e chefe político da comunidade. Reza o Alcorão, a escritura revelada, que transmitiu aos árabes no começo do século VII, que o primeiro dever de um muçulmano consiste em construir uma sociedade justa e igualitária, onde os pobres e fracos sejam tratados com respeito. Isso demanda uma jihad, uma palavra que se deve traduzir por luta ou esforço, não por guerra santa, como pensam geralmente os ocidentais. Em todas as frentes, espiritual, política, social, pessoal, militar e econômica, organizando a vida inteira de modo que Deus tenha prioridade e seus planos para a humanidade se concretizem plenamente. Os fiéis chegarão a uma integração pessoal e social que lhes permitirá vislumbrar a unidade que é Deus. Então, vejam só, o terrorista islâmico, né? Mas não é só o islâmico que tem o terrorismo, viu? Mas no caso do terrorista islâmico, ele vai pegar e vai selecionar alguns trechos do Alcorão que falam muito de conflitos e se esquecer desse trecho importante do que significa realmente uma jihad, né? Não é uma guerra santa, né? Aquele esforço de viver conforme a vontade de Deus e através desse esforço construir uma sociedade inclusiva e igualitária, né? Então vejam só, né? O que traz o fundamentalismo, né? Ele corta essa parte que nós acabamos de citar, né? E trabalha somente com as partes que falam da belicosidade do texto sagrado, né? E um outro ponto também que faz o fundamentalismo é considerar muito claro nós e eles, né? Existe uma diferença entre nós e eles. Nós somos nós e eles são eles, né? E eles são os infiéis, né? Ou seja, são aqueles que são contrários à concretização do reino de Deus, né? No reino de Deus, no interesse deles, né? Na visão deles. Então, aquele que é contrário a isso deve ser eliminado, né? Até para ajudar ou acelerar a vinda do reino de Deus aqui na face da terra, né? Então, o outro passa a ser um inimigo, né? Então, como é que se faz isso, né? Quando você começa a tratar o outro como, por exemplo, ele é filho do diabo, não é filho de Deus. Ele é filho de outra coisa. Nós que somos filhos de Deus, ele não, né? Então, ele que não é filho de Deus deve ser eliminado, deve ser extinto da face da terra para que a terra seja tomada, então, só pelos filhos de Deus que somos nós, né? Então, é muito colocada essa identificação, né? E de tal forma que exclui os demais, né? Então, por que muitos jovens entram por esse lado do terrorismo, né? Porque resolve uma série de angústias que todo ser humano tem, né? Todo ser humano tem suas angústias, que é basicamente a briga entre opostos que a gente tem dentro da gente, né? Todo ser humano tem isso, né? Entre bem e mal, entre o forte e o fraco, entre calor e frio, entre o moral e o imoral, né? Então, quando vem alguém e diz assim, você vai ficar só com um lado e extinguir o resto, simplificou a vida dele, mas tirou dele também todo o caráter humano que ele tem, porque o ser humano traz essa oposição, né? Os polos opostos transitam dentro dele, vivem dentro dele. Estou falando do homem fenomênico, né? No homem verdadeiro, esses polos já estão unidos, né? E se tornaram um. Portanto, não tem mais o que brigar, né? Não tem mais o que conflitar. Então, se desconhece essa realidade do homem fenomênico. Por isso que a gente, então, precisa pensar, né? Primeiro, que a origem dos conflitos está na mente, né? Então, quando a nossa mente está voltada unicamente para os desejos do ego, né? Que são eles segurança, conforto, controle, né? Quando o nosso modo de viver privilegia só isso, né? A nossa segurança, nosso controle, nosso conforto, nós fazemos com que haja briga realmente por esses recursos materiais, né? Pelo fato de eu ter conforto e não querer passar frio, eu preciso de petróleo para gerar calor através da sua queima, né? E manter nossos ambientes quentinhos, né? Ou no calor, né? Eu preciso do ar-condicionado para gerar frio, né? Mas esse ar-condicionado, aqui no Brasil, a energia elétrica ainda é produzida por outros meios, mas no hemisfério norte é pela queima de combustível fóssil, né? Então, quando nós não revisarmos esse modo que nós estamos vivendo, que é muito egoísta, né? Nós estaremos dando ensejo realmente à existência de conflitos de toda sorte, né? Então é importante que a gente se empenhe na questão da prática ou da realização da paz ativa, e aqui o professor Masaru Taniguchi diz, novamente, nos referindo ao registro do curso internacional da Certidão pela Paz Mundial do Brasil em 2004. Ele diz qual é a diferença entre, por que se dividiu a paz em paz ativa e paz passiva para melhor estudar, né?
A paz passiva é situação de ausência de guerra ou conflitos, enquanto a paz ativa é aquela em que, além de não existir a guerra, há outros componentes. Por exemplo, a justiça, o respeito aos direitos humanos, a vida prazerosa, a harmonia, a satisfação mental, ou seja, refere-se a uma situação que existem valores positivos. Em especial no campo religioso, o objetivo máximo é obter a paz ativa. Aprendemos que, nesse sentido, não somente o cristianismo, mas o budismo e o islamismo também almejam o mesmo. Compreendemos que também o jihad do islamismo não tem como objetivo a guerra. O propósito é concretizar o Dar al-Islam, a paz efetiva fundamentada na fé em Deus, né? E como exemplo de paz ativa, o professor Masaru Taniguchi, a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, que no capítulo Deus diz o seguinte: quando Deus se revela, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões. Não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Então, para aqueles que desejam que essa paz ativa se revele aqui na face da terra, né, nós então recomendamos que haja uma revisão completa do seu modo de viver, né, saindo de um modo egoísta para um modo que vá vivificando todas as formas de vida e os nossos semelhantes. A todos, muito obrigado pela atenção.